mais uma oportunidade, né, de aprender da palavra do Senhor, ser transformado por ela e ser melhorado em nome de Jesus, amém? Queria pedir para os irmãos abrirem Efésios 6. Eu vou ler do versículo 10 ao 13. Esse mês nós estudamos sobre Efésios 6, do 10 ao 13. Esse mês nós estamos estudando sobre domínio próprio, né? Domínio próprio. E essa palavra vem para que a gente, né, consiga dominar as tentações que o inimigo lança sobre as nossas vidas. Efésios 6, versículo 10 diz assim: Para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Amém? Aqui o versículo diz que a nossa luta, né, não é contra seres humanos. Né? A nossa luta não é contra a pessoa, contra coisas, mas é contra o inimigo das nossas almas. Né? Ele usa as pessoas, ele usa as situações para nos atingir, para que a gente caia na sua armadilha, para que a gente caia na dele. Mas o texto diz que a gente tem que se revestir da armadura de Deus para quando vier o dia mau, para quando ele vier com as ciladas dele, a gente não cair e para que a gente permaneça firme, né, até o fim. Jesus, ele permaneceu firme. Em Mateus 4, no versículo 3, né, quando Jesus foi tentado pelo diabo, quer dizer, o diabo ele ficou tentar Jesus, né, para que Jesus caísse ali nas suas armadilhas, na sua cilada, para que Jesus, né, ficou tentando, oferecendo para Jesus algumas ofertas, tentando despertar em Jesus algum desejo maldoso, mas ele não conseguiu. Em Abacuque 1,13, fala que os olhos de Deus são puros demais para olhar o mal. Então, por mais ofertas, por mais coisas que o diabo ficasse ali oferecendo, né, forçando Jesus a aceitar, ele não iria conseguir despertar no Senhor nenhuma maldade, né? Os olhos de Deus é puro demais para, né, ter um olhar mau. Ele não ia conseguir despertar em Jesus nenhum tipo de cobiça, nenhum tipo de inveja, nenhum tipo de presunção. Eu posso ter isso, posso ter aquilo. Nosso Deus, ele é 100% bom. Né? Então, essas coisas não atingiam o coração do Senhor. E foi por isso que Jesus não cedeu às ofertas que o inimigo fez. Tá com fome? Transforma essa pedra em pão. Né? E Jesus não cedeu a essas coisas. A tentação do inimigo é um convite para que a gente venha a pecar. Essa é a intenção dele, né? Para nos induzir ao erro, né? Nos fazer achar que aquilo que é ruim, aparentemente até não é tão ruim assim, né? Até que pode ser uma boa opção, que se você ceder não vai ter um dano tão grande assim, não vai ter às vezes dano algum. Mas João 10:10 diz que o diabo ele vem somente para roubar, para matar e para destruir. Então ele é o nosso tentador. Né? E o seu maior interesse, além de me roubar, além de destruir a minha casa, é realmente me separar do Senhor. O que ele quer é que nós venhamos a pecar, para que nós nos distanciamos do Senhor. Né? Porque só o pecado nos distancia de Deus e por isso ele fica nos confundindo às vezes com algumas coisas. Às vezes a gente põe a culpa das coisas no lugar errado. Né? A culpa é dele, mas a gente põe a culpa das coisas no lugar errado. Né? A gente acha que foi a mulher estranha que entrou ali naquele relacionamento e acabou com aquele casamento. A gente acha que foi o amigo que ofereceu droga para alguém e as drogas estão destruindo a vida da pessoa. Né? Ou muitas vezes a gente acha que é
aquele, né, alimento ali em abundância, é muito gostoso, que estava fácil e você foi lá e comeu e agora você está passando por uma dificuldade na área da saúde, né? A gente coloca a culpa nessas coisas, mas por trás dessas coisas existe uma ação direta do inimigo querendo nos destruir. Ele usa essas coisas para chamar a nossa atenção, né? Para gerar em nós uma cobiça, para gerar em nós uma inveja, mas a intenção dele é nos destruir. Aí, como aquilo fica atraente para nós ficamos tentados a fazer. Os nossos olhos maldosos, né? Fica tentado a fazer aquilo, porque gerou em nós uma vontade, um desejo mau. E aquilo acaba nos seduzindo. E a gente acaba cedendo à tentação. E ele consegue, então, realizar aquele primeiro desejo dele, que era de nos destruir. Aí destrói as famílias, tira a paz, né? Muitos tiram até as suas vidas, mata os sonhos e o maior de todos, o seu interesse, como eu já falei, nos separa de Deus. Porque toda vez que a gente cai numa tentação, a gente peca, né? E nós ficamos separados do Senhor, porque o Senhor é santo, né? Ele não se une ao pecado. Em Tiago 1,14, eu queria ler com os irmãos, diz assim: mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então diz aqui que as pessoas são tentadas. Então é para todo mundo, né? Isso não é uma possibilidade. Eu vou ser, não, com certeza você vai ser. Todos nós somos tentados, isso é inevitável. Uma hora ou outra acontece. Mas o problema é a gente controlar os nossos maus desejos, porque o texto fala que as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então, se não houver um mau desejo, eu não vou ser atraída, eu não vou ser enganada. O problema, então, é controlar os meus próprios maus desejos. Se eu não tiver interesse em ceder à tentação do inimigo, o efeito dela na minha vida vai ser zero. Ele vai me tentar, mas eu não estou interessada em ceder. Não vou ser prejudicado em nada. Jesus, ele não estava interessado em fazer nada que não viesse da parte de Deus, né? Ele não estava disposto a pecar. Quando o diabo se apresentou e ofereceu para ele isso, aquilo outro, não havia em Jesus o interesse de aceitar, né? Por isso que ele não aceitou. E o diabo fez o quê? O diabo desistiu de tentar, né? Em Mateus 4,11, fala que o diabo, depois das suas tentativas, foi embora e os anjos vieram e cuidaram de Jesus. Jesus não cedeu, e se a gente também estiver unido com o Senhor, com Jesus, as tentações do inimigo também não vão nos atrair. E nós também vamos vencer o inimigo e ele vai fugir de nós, assim como ele fugiu do Senhor. Tiago 4,7, o texto diz: obedeçam a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Então, maior do que o poder da tentação, né, do diabo sobre a minha vida, tem que ser o meu desejo de resistência, de não me render e de dizer não. É realmente aquilo que a gente fala, né? A guerra da carne contra o espírito. E se nós lembrarmos do amor de Jesus, né, que já foi falado aqui hoje, o amor que ele teve por nós, se nós lembrarmos de sempre estar valorizando o sacrifício na cruz que ele fez por nós, que a gente sequer merecia ter recebido isso, né? Fica mais fácil da gente vencer o inimigo. Porque um pouquinho que a gente tira os olhos da cruz, que a gente esquece do que Jesus fez e olha para nós, para o nosso desejo, para a nossa vontade, a nossa carne fala mais alto, né? A nossa carne vence. E a gente então precisa sempre estar ali, né? Prostrado no pé da cruz, para vencer as tentações. E para cada um de nós, as tentações, elas se apresentam de um jeito, né? Por isso é muito importante a gente conhecer as nossas fragilidades, conhecer, né, as nossas limitações, identificar aquilo que é perigoso para mim, no que a gente tem mais dificuldade de resistir e não ignorar isso, né? Não achar que porque para o outro é fácil ele não resistir, para mim também é. Nós somos diferentes, Deus nos fez cada um de um jeito. Então, se eu sei do meu problema, eu não posso ignorar, né? Achar que tá de boa. Quando eu reconheço isso, fica mais fácil de eu fugir da aparência do mal,
né? Não ficar ali naquele lugar nutrindo algo que vai acabar me derrubando, que vai acabar me vencendo. Um exemplo, se um dia alguém já teve problema com o álcool e hoje não tem mais, o que a pessoa tem que fazer? Fugir dessa aparência do mal. Resistir com todas as suas forças para que ela não venha cair naquela tentação, porque ela sabe que um dia ela já foi frágil naquilo, né? Muitas vezes a pessoa fala, mas faz anos que eu nunca mais pratiquei, mas o inimigo, ele não tem pressa de nos derrubar, né? Ele vai tentando. Ele tenta hoje, ele tenta amanhã. Ele é mais paciente do que nós, né? Nós somos impacientes. Pede, não aconteceu. Muitas vezes a gente desiste de pedir, já nem quer mais. Ele não, ele fica ali, tentando. Não aconteceu esse mês, daqui 3 meses ele tenta de novo, daqui 1 ano ele tenta de novo, mas ele não desiste de querer nos derrubar, né? Então a pessoa tem que ficar esperta. Aquilo ali me pega, então vou vigiar mais sobre esse assunto, para não cair de novo. Né? Se você sabe que tem uma queda, uma disposição, vamos dizer assim, bem aguçada, né, para participar de certos assuntos que não agradam a Deus, né? Muitas vezes não contribui para a união do reino, né? Não agrega dentro da sua casa, ali no seu trabalho, por onde você passa. Então, o que você tem que fazer? Evitar essas conversas, evitar esses encontros, né? Evitar esses assuntos. De repente você está numa rodinha e surge o assunto, sai de fininho, né? Não fica ali, porque você já sabe, você já tem uma disposição, já existe uma vontade dentro de você. Você quer falar, sua língua está coçando, vai ficar ali para quê? Você vai acabar caindo na tentação, vai acabar pecando, né? Vai acabar caindo na armadilha que o inimigo está armando para você. Porque ele nos tenta naquilo que ele sabe que a nossa natureza humana gosta de fazer, né? Eu particularmente nunca tive assim problema com álcool, eu não gosto, né? Eu cresci numa casa onde tinha essa dificuldade, eu sei o quanto isso é perturbador. Então talvez por isso que eu já tenho até essa barreira assim. Não é uma coisa que me chama atenção, né? Que me desperta curiosidade. Isso é algo novo, vamos experimentar. Eu não quero nem experimentar, não quero nem chegar perto, né? Então o inimigo sabe que por esse caminho talvez ele vai ter um trabalho bem grande para me pegar. Não que ele não vá tentar, né? Mas ele sabe que vai dar mais trabalho, porque é algo que eu já tenho uma certa resistência. Mas existem outras fragilidades que ele conhece que eu tenho. E nessas outras fragilidades, ele investe pesado todos os dias, né? Mostrando, oferecendo, para tentar nos derrubar, né? Esse é o papel dele. Tem a letra de um louvor que diz, né, que até o Thales canta, todo dia o pecado vem. Então, motivos para a gente pecar todo dia, o inimigo apresenta para nós, né? A letra fala até essa palavra, né? Todo dia vem as tentações, né? Todo dia vem uma tentação, para mim de um jeito, para os irmãos de outra forma, mas elas vêm. E a gente precisa dizer não, a gente precisa escolher Deus. Então, é muito importante eu identificar aonde que está ali a minha fraqueza, para que eu possa correr aos pés do Senhor para Ele me fortalecer ali, né? E não ficar dando brechas para o inimigo agir na minha vida. Muitas vezes nós é que damos as ferramentas, né, para ele nos pegar. A gente não vigia numa coisa que você tem que fazer, marcação cerrada, porque você não pode vacilar ali não, né? Que a nossa carne é fraca e ele pode vencer. Muitas vezes a gente fica distraído com coisas que são perigosas, ao invés de focar, né, naquilo que vai nos deixar em pé. Então eu sabendo onde é que pega ali a minha fraqueza, onde a maldade do meu coração é mais presente. Então eu devo ficar bem alerta e não subestimar a tentação, não achar que eu vou vencer fácil. Porque ser tentado não é pecado, mas você se sujeitar, você se render à tentação. Aí sim, você, né, comete o pecado. Não é porque eu venci ontem que deu tudo certo, que hoje também vai dar. O inimigo, ele é astuto, né? Ele é criativo, ele é oportunista. Então a gente tem que vigiar e orar. Em Mateus 26, 41, deixa eu ver se eu anotei. Em Mateus 26, 41, né, Jesus diz: vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação. O difícil mesmo é conseguir.
Então, o Senhor Jesus nos dá essa orientação, né? Vigie e ore, porque você acha que é fácil vencer a tentação. Mais difícil é você conseguir. Então, nós precisamos estar em oração para que a gente possa vencer, porque a nossa carne, ela é fraca, né? O nosso coração é enganoso. E uma vez que a gente cai, né, e peca, as consequências ruins, nós vamos ter que arcar. Não vai ter jeito, né, de fugir das consequências. E muitas vezes são consequências graves. Então não dá para a gente ficar alimentando algo que vai nos dominar e que vai nos prejudicar depois. Isso aconteceu lá no Éden, né? Adão e Eva se deixou levar pela tentação, foi dominado por ela, né? Caíram em pecado, e depois eles tiveram que passar pela consequência, tiveram que pagar a consequência, que foi a morte espiritual, né? Que foi ter se distanciado da presença de Deus. Em Gênesis 2:17, no finalzinho, Deus fala para Adão: no dia em que você comer do fruto proibido, certamente você morrerá. E no dia em que eles comeram, no dia em que eles pecaram, eles morreram espiritualmente, né? Foram separados da fonte da vida, da intimidade com o Senhor, porque ser íntimo de Deus, né? Ouvir a sua voz, fazer a sua vontade, ser orientado para Ele, isso é que nos gera vida, isso que nos dá vida, né? Que nos dá esperança. E eles perderam isso ali, no dia que eles caíram em pecado, né? Mas por quê? Porque ouviu, alimentou, né? Colocou talvez de repente não é tão assim, né? Questionou e pronto. Acabou, né? Dando ruim para eles e para nós, consequentemente. E além da morte espiritual, também tem a morte física mesmo. Provérbios 5:23 diz que o homem morre porque ele não se controla. A sua grande loucura o levará à cova. Então é a nossa falta de controle, a nossa desobediência a Deus também cria armadilhas que nos levam mesmo para a morte física. E isso acontece todos os dias, né? E muitas vezes no dia. Qualquer canal que a gente ligar, que tiver um noticiário... Obrigada, amada. Qualquer canal que a gente ligar que tiver um noticiário, a gente vê lá as pessoas se matando no trânsito, matando as outras pessoas, uma discussão no bar, no restaurante, né? Hoje em dia, dentro de casa, as pessoas estão se matando dentro de casa, né? Não conseguem conversar, não conseguem chegar num consenso e acabam perdendo a vida e tirando a vida dos outros, né? Em Romanos 7, do 15 ao 25, né, Paulo fala da dificuldade que ele tinha de fazer a coisa certa, né? São 10 versículos ali, ele mostrando como era difícil vencer o desejo maldoso da carne. O bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, quando eu menos percebo, eu me pego ali fazendo, né? E a dificuldade dele é a nossa. A gente sabe que tem que fazer a coisa certa, né? Mas quando a gente menos vê, a gente está fazendo a coisa errada. Porque não basta só você desejar, não basta só você saber, isso vai além da nossa vontade, né? Vai além da nossa capacidade, porque nós somos pecadores, nós nascemos no pecado, né? O nosso olho é maldoso, o nosso ouvido é maldoso, a nossa boca é maldosa. Você ouve um assunto, às vezes não tem maldade nenhuma, mas a sua cabeça já vai pondo coisa errada ali. Você já apimenta algo que, né, estava limpo. Você vê uma situação também e já começa a achar que vê algo de errado ali. É da nossa natureza, né, essa maldade. Nossa natureza pecaminosa. Mas o sacrifício de Jesus, o sacrifício que ele fez na cruz por nós, foi para nos curar desse mal, né? Foi para nos curar dessa doença chamada pecado. E a ajuda do Espírito Santo, ela nos transforma, ela nos melhora. E assim a gente consegue acertar. A gente consegue ser mais assertivo e fugir da aparência do mal a tempo, né? E vencer. Fácil, irmãos, não é. Porque se dependesse só da ação do Espírito Santo, era certeza de sucesso, né? Mas depende de nós também. Tem a nossa participação. Tem o meu posicionamento de dizer não para aquela tentação, não para aquela oferta, né? De negar as minhas vontades e de fugir da aparência do mal. Romanos 8:17, Paulo diz que nós, como filho de Deus, vamos participar da herança do reino de Deus como co-herdeiros, né? Jesus é o herdeiro e nós somos co-herdeiros. Só que não é só participar da herança.
Jesus sofreu nessa terra e ele vai participar lá da glória. Nós não vamos só participar da glória, tem a nossa parte também. Nós temos que participar do sofrimento de Jesus. E muitas vezes existem lugares, existem situações, existem coisas que não convém para nós estarmos, não convém para nós fazermos, não convém para nós falarmos. Mas muitas vezes são coisas que nos agradam, são lugares que nos atraem, que parece ser bom, mas eles não convêm para nós. Então nós temos que resistir, não ir, não fazer, não falar, não aceitar. 1 Coríntios 6:12 diz que tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém fazer. E Jesus nos ajuda a conseguir, a resistir, para não fazer essas coisas que não nos convém fazer. Quero ler em Hebreus 4:15. Diz assim: esse nosso sumo sacerdote, que é Jesus, compreende as nossas fraquezas, visto que ele passou pelas mesmas tentações que nós passamos, ainda que ele nunca tenha cedido a elas e nem pecado. Portanto, vamos ousadamente até o próprio trono de Deus e permaneçamos lá para recebermos a sua misericórdia e acharmos a sua graça para nos ajudar em tempos de necessidade. Então esse é o caminho, é ir até o trono da graça e permanecer lá, pedindo para o Senhor misericórdia para vencer as tentações, e acharmos, como diz no final do versículo, a sua graça para nos ajudar nesses tempos de necessidade, nesses tempos de dificuldade. Para finalizar, eu queria dizer que nem sempre vai dar certo, nem sempre eu vou conseguir vencer aquela tentação, nem sempre eu vou resistir, mas eu não posso desistir de tentar, eu não posso parar de tentar. É caindo e levantando. Caindo, pedindo perdão e levantando e tentando não fazer de novo. Davi, que era o homem segundo o coração de Deus, em Salmos 32:5, ele fala que ele confessava o seu pecado a Deus quando ele caía, que ele não escondia de Deus a sua maldade. Então Davi, ele não dava desculpas, ele não ficava passando pano, Senhor, também foi por causa disso, também foi por causa daquilo, não. Ele era sincero com Deus na sua oração, ele era honesto, ele falava, Senhor, foi a minha maldade mesmo, foi a maldade do meu coração, foi a dureza do meu coração, fui eu, Senhor, não foi ninguém, fui eu, não foi a mulher, não foi o amigo, não foi a comida, fui eu, foi o meu mau desejo. Ele abriu o coração para o Senhor e por isso Deus o perdoava, porque Deus via a sua sinceridade. E nós precisamos reconhecer os nossos erros de verdade, sem ficar dando desculpa, E com humildade se chegar ao Senhor e pedir o perdão, se chegar às pessoas, quando a gente erra com as pessoas, e pedir perdão, E nós vamos ser perdoados e vamos poder começar limpos ali, começar do zero, sem nenhuma pendência. Então, irmãos, não é Deus, não são as coisas, não são as pessoas que nos tentam. Quem nos tenta é o inimigo das nossas almas. Ele usa as pessoas, ele usa as coisas. Mas por trás delas tem o inimigo das nossas almas. Mas está em nós a escolha de querer ceder ou não. De querer cair ou não. De querer pecar ou não. E para resistirmos a elas, as tentações, a gente precisa se alimentar da palavra do Senhor, orar e vigiar. Assim a gente não vai ser levado facilmente pelas tentativas dele, E ele não vai destruir a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, E muito menos nos distanciar do Senhor, que isso é o que ele mais quer. Amém? Que essa palavra possa, falar ao coração dos irmãos, trazer a transformação e a melhora que ela trouxe para a minha vida, no nome de Jesus. Amém? Senhor Deus, muito obrigada pela tua palavra, obrigada, Senhor, pelo teu ensinamento, Jesus, por nos lembrar que nós temos um sumo sacerdote que nos ajuda a vencer toda e qualquer tentação, Pai. Sozinho nós não conseguimos, mas com o Senhor nós podemos todas as coisas, Jesus. Nos ajuda, Pai, a identificar aquela nossa fraqueza, Deus amado, no nome do Senhor. E nos dá força, Senhor amado, para resistir, ó Deus querido, não ignorar, Pai, não ficar distraído, Deus querido, porque o inimigo, ele não brinca, Senhor. A intenção dele é de nos separar do Senhor, ó Pai. Não deixa, Senhor, nós cairmos, ó Deus, nas suas armadilhas. Nos protege, nos livre, nos guarda, Senhor, do mal.
Muito obrigada, Deus querido, que essa palavra, Senhor, venha trazer, Senhor Jesus, transformação para as nossas atitudes, para as nossas falas, para os nossos pensamentos. Oh Deus, e que nós possamos testificar, Senhor, do milagre do Senhor nas nossas vidas, da melhora do Senhor nas nossas vidas todos os dias, no nome santo de Jesus. Muito obrigada por tudo, hoje e sempre, Pai. Amém. Glória a Deus.